Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, você que vai ver este vídeo aqui na nossa página da nossa congregação IAD Pantanal. Aos nossos irmãos, Deus continue abençoando de uma forma especial, de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão maravilhosa a todos os nossos irmãos. Você que está aí no seu lar, você que está na sua casa, Deus continue abençoando a todos os nossos irmãos de uma forma especial. Você que está aí na sua casa, passando por este processo difícil, né? Mas temos que cumprir, temos que fazer, tomar todos os cuidados. E eu quero recomendar aos nossos irmãos, aos nossos queridos irmãos, que sempre venha cumprir, né, o que está ordenado, lavar bem as mãos, o processo higiênico por completo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Eu quero nesta manhã trazer aqui uma reflexão para você, querido irmão, aqui da nossa congregação. Eu quero trazer aqui uma reflexão que está baseada no texto bíblico de Hebreus, capítulo de número 12, e o versículo de número 2, nós estaremos trazendo aqui uma palavra, uma reflexão devocional para os nossos queridos irmãos. E diz assim o texto bíblico: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Eu quero trazer esta reflexão nesta manhã, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, em tempos de crises. Nós devemos colocar o nosso olhar em Cristo Jesus. Olhar para Cristo Jesus, pois somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. A pergunta que nós fazemos neste tempo difícil é a seguinte: para quem olhar? Para quem olhar em tempos tão adversos, em tempos de grandes aflições? Para quem devemos olhar? O nosso olhar deve estar fixo em Cristo Jesus. E esta é uma grande verdade. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Em tempos tão difíceis, nós precisamos olhar para Cristo, confiar inteiramente em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra saída, não há outro caminho para nós, a não ser olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus, ele diz: conservemos o nosso olhar em Cristo Jesus. Nós precisamos manter o nosso olhar em Cristo, focar o nosso olhar em Cristo. É verdade que os dias são difíceis, as aflições são tamanhas, são grandes, a nossa sociedade está atemorizada, mas nós precisamos colocar o nosso olhar em Cristo Jesus. Olhar para Cristo Jesus é a melhor coisa neste tempo de crise. E outra pergunta que vem na nossa mente é: por que olhar? Primeiro, para quem olhar? Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Segundo, por que olhar? Porque o nosso socorro vem do Senhor. Não há outra esperança a não ser Cristo. Não há outra saída para nós a não ser Cristo Jesus. Não há outro meio. Então, por que olhar? Porque o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos sustenta em meio às aflições, em meio ao sofrimento, em meio às dores que nós passamos. É Ele quem nos sustenta.
E a nós que servimos a Cristo não há outra saída. Não existe outro caminho a não ser olhar para Cristo Jesus. E como filhos de Deus, nós devemos colocar o nosso olhar em Cristo, colocar o nosso olhar em Jesus. E eu quero trazer esta palavra aos nossos irmãos nesta manhã. Não tire o seu olhar de Cristo, não tire o seu olhar de Jesus. Em meio às aflições, em meio às dores, em meio aos momentos difíceis, em meio ao sofrimento, olhe para Cristo Jesus. Deposite a sua fé em Cristo Jesus. E assim nós vamos atravessar este deserto, atravessar este momento difícil que nós estamos passando. Quando as tempestades se levantam, quando o vento forte sopra, só resta para nós que confiamos inteiramente no Senhor, confiar nele, colocar o nosso olhar em Cristo. E às vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias, e às vezes as circunstâncias que nos cercam vêm para nos desafiar. A gente olha para as circunstâncias e às vezes nós sentimos medo. Mas eu quero trazer uma palavra nesta manhã para os nossos irmãos, que em meio às tempestades, mesmo em meio aos ventos soprando o contrário, nós precisamos olhar para Cristo e entender que o Senhor está conosco neste barco. E nós vamos atravessar, nós vamos chegar do outro lado. Esta é uma grande verdade. E que você, querido irmão, deposite a sua fé em Cristo. Confie inteiramente no Senhor. Espere no Senhor. Mesmo o vento soprando, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, as dores, as dificuldades, as tempestades, confie no Senhor. Deposite a sua fé no Senhor. Espere inteiramente no Senhor. E assim nós vamos atravessar e nós vamos vencer. Como diz o texto bíblico base deste devocional, diz: conservemos os nossos olhos fixos no Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Conservemos os nossos olhos fixos no Senhor. É o que nós devemos estar fazendo como servos de Cristo. E como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos tirar este olhar. Mesmo em meio às grandes lutas, às adversidades, mantenha seu olhar no Senhor, pois é do Senhor que vem o nosso socorro. Sim, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé, e é Ele quem está nos sustentando em meio a esta dificuldade, a estes problemas que nós estamos enfrentando. Que você, querido irmão, permaneça firme, com seu olhar fixo em Jesus. Não tire por nada. Continue firme servindo a Cristo, mantendo sua vida de oração, mantendo sua vida de leitura da palavra, mantendo o seu culto doméstico, vivendo esta vida de comunhão com o Senhor. E que nada e nem ninguém venha te tirar desta comunhão. E quando nós colocamos o nosso olhar fixo em Cristo, nós somos encorajados a prosseguir, a caminhar, a enfrentar os desafios, a enfrentar as lutas que nós estamos enfrentando agora, e como esta que nós estamos enfrentando. Quando nós colocamos o nosso olhar fixo em Cristo, Ele vem para nos encorajar. Ele chega no momento exato, Ele chega na hora certa para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para prosseguirmos a cada dia na caminhada cristã.